Vamos. Eu vou começar aqui a explicação. Hoje nós vamos estudar as propriedades de potência. Mas antes de apresentar essas propriedades, deixa eu só fazer um comentário. O que acontece quando a gente tem uma potência que tem expoente zero? Por exemplo, 3 elevado a zero, 10 elevado a zero, 100 elevado a zero. O que acontece nesse tipo de situação? Sempre que o expoente for zero, o resultado vai ser 1. Então, 3 elevado a zero é 1, 10 elevado a zero é 1 e 100 elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Ok? Gostaria de começar fazendo esse comentário. Então, vamos começar a estudar as propriedades de potências. Vou até escrever esse título aqui. Bom, a primeira que eu vou mostrar, eu vou escrever primeiro aqui, porque é a primeira que eu vou mostrar. É essa daqui, ó. Primeiro, galera, o que é uma propriedade de potência? Elas são como se fossem regras que vai dizer para a gente o que a gente deve fazer em determinada situação. Por exemplo, quando eu vou multiplicar potências de bases iguais, o que eu devo fazer? Aí é a propriedade que vai me dizer o que eu devo fazer. Se eu for dividir potências de bases iguais, o que eu devo fazer? Aí é a propriedade que vai me falar o que eu tenho que fazer. Então, as propriedades são como regras que vai nos direcionar sobre a melhor forma de resolver o exercício. Então, vamos lá. Vamos começar com essa daqui. Essa propriedade, ela vai nos falar o que a gente tem que fazer quando a gente tem uma potência e o expoente dessa potência é negativo. Então, imagine que esse A aqui está representando um número qualquer que está na base. Poderia ser o número 1, 2, 3, 4, 5. E esse N está representando um número inteiro qualquer também, só que ele está negativo. Então, o expoente é negativo. É como se tivesse um menos 2, um menos 3 aqui. Como que a gente resolveria esse tipo de situação? A propriedade fala para a gente o seguinte. Se o expoente for negativo, você tem que inverter a base. Aí você me pergunta, como assim inverter a base? Todo número ele tem um invisível embaixo dele. Todo número tem um invisível embaixo dele. Então, quando eu vou inverter um número, o que eu vou fazer, na verdade, é o seguinte. Esse 1 invisível que fica embaixo, eu jogo ele para cima. E o número que estava em cima eu jogo para baixo. Então, por exemplo, o inverso do 3 é 1 sobre 3. O inverso do 4 é 1 sobre 4. O inverso do 5 é 1 sobre 5 e assim por diante. E por que é 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5? Porque todo número tem um invisível embaixo dele. Aí na hora que eu for inverter, é como se eu virasse a conta de cabeça para baixo. Esse 1 vem para cima e o 3 vem para baixo. Mesma coisa aqui no 4. O 4 tem um invisível. Eu jogo esse 1 invisível para cima e o 4 vem para baixo. Então a gente vai ter que fazer isso toda vez que o expoente for negativo. Então aqui no caso desse A, que está representando um número qualquer, ele tem um invisível aqui embaixo. Na hora que eu for inverter a base, esse 1 vem para cima, o A vem para baixo. O que acontece depois que eu inverto a base? O expoente que era negativo fica positivo. Então o N fica positivo aqui, ó. Aí daqui em diante é só você resolver a conta. Vamos fazer um exemplo com números? Vamos. 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2.
Esse 3, ele tem um invisível embaixo dele. Então, para deixar esse expoente positivo, eu vou ter que inverter a base. Então, o 1 invisível que fica embaixo do 3 vem para cima e o 3 vem para baixo. Fica 1 sobre 3. Ao fazer isso, o expoente fica positivo. Aí o 2 vai ficar positivo aqui no expoente do 3. Aí daqui em diante é só resolver a conta. Eu repito 1. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. O que vocês acharam disso aí? Interessante. Ai, ai. Beleza. Mas vamos fazer mais, né? É interessante fazer mais. 4 elevado a menos 3. Não, vamos fazer 2, porque o 2 é mais simples. Mas é a mesma coisa. 2 elevado a menos 3. Expoente negativo. Tenho que inverter a base. Qual que é o inverso do 2? A base é 2. Qual que é o inverso do 2? Alguém sabe me dizer? Isso. Não, 1 sobre 2. Perfeito. Isso. O inverso do 2 é 1 sobre 2, o inverso do 3 é 1 sobre 3, o inverso do 4 é 1 sobre 4 e assim por diante. Então, eu vou inverter o 2, porque ele é a base, então eu vou inverter ele, é 1 sobre 2. Ao inverter a base, o expoente fica positivo. Então, esse 3 que estava negativo vai ficar positivo aqui, ó. Aí agora eu resolvo a conta. Fica 1. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Fica 1 sobre 8. Bom, e se a base for negativa também? Aí a gente tem várias situações, né? A gente tem o caso em que o menos vai estar dentro do parênteses. E a gente também tem o caso em que o menos não vai estar dentro do parênteses. Vamos fazer essas duas situações. Vou escrever isso aqui mais para baixo. Então vai ficar... Vamos resolver aqui para a gente ver como que vai ficar. Bom, galera, lembre-se que se o menos estiver dentro do parênteses, ele fará parte da conta. Se ele não estiver dentro do parênteses, ele não faz parte da conta, você simplesmente repete ele na resposta. Então, vamos lá. Mãe, coloca um pano ali, por favor, que senão pode... Então vamos lá, galera. Começando com essa do parênteses aqui, ó. Se o inverso do 2 é 1 sobre 2, qual que é o inverso do menos 2? Conseguem imaginar? Perfeito. É isso mesmo. Então, se o inverso do 2 é 1 sobre 2, o inverso do menos 2 vai ser 1 sobre menos 2. Aí o expoente que estava negativo fica positivo. Aí eu repito 1. Menos 2 ao quadrado, se o menos estiver dentro do parênteses e o expoente for par, o resultado fica positivo. Então esse menos vai sumir e 2 ao quadrado é 4. Então fica 1 sobre 4. Agora vamos fazer essa outra aqui de baixo. Aí aqui, galera, como o menos não está no parênteses, eu já vou repetir ele aqui, ó. Ele já vai fazer automaticamente parte da minha resposta. Aí eu vou inverter o 2, que é 1 sobre 2. E o expoente fica positivo. Aí eu repito o menos de novo, repito 1. 2 ao quadrado, 4. Então fica menos 1 sobre 4. Para finalizar, vamos ver os casos em que a base é uma fração.
Então, se a base for uma fração, vai ficar... Deixa eu colocar aqui uma aqui para a gente ver como exemplo. Ó, a base é uma fração e o expoente é negativo. O que a gente faz? Inverte a base também. Só que agora, para inverter a base, você não precisa imaginar um invisível aqui. Você já inverte ela do jeito que ela está aqui, ó. O número que tiver aqui embaixo vem para cima, no caso é o 3, e o número que está em cima vem para baixo, que no caso é o 2. Aí, depois que você faz isso, o expoente fica positivo. Aí agora é só resolver. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 que dá 9. E 2 ao quadrado, 2 vezes 2 que dá 4. E aí, galera, o que vocês estão achando? Achando assim, estão entendendo? Estão se divertindo? Como é que tá? Entendeu? Bom demais, velho. E você, ô Evelyn? Se tiver com dúvida, pode falar. Não precisa ficar com vergonha, não. Eu entendi. Bacana. Então vamos ver outra propriedade, então, né? Então vamos lá. Deixa eu diminuir o zoom aqui pra gente ter uma visão. Acho que dá pra fazer mais uma aqui, ó. Bom, vamos estudar agora a nossa segunda propriedade. O que acontece quando a gente vai multiplicar potências e as bases são iguais? Olha só. Imagina que eu vou multiplicar a elevado a n vezes a elevado a m. Lembrando que esse a, esse n e esse m estão representando números quaisquer. No caso do a é um número real qualquer e no caso do n é um número inteiro qualquer, porque a gente não está levando em consideração números quebrados aqui no expoente. Bom, o que a gente pode fazer quando a gente vai multiplicar potências de bases iguais? Observe que a base aqui é igual. Essa propriedade fala para a gente o seguinte: você pode conservar a base e somar os expoentes. Então, sempre que você for multiplicar potências de bases iguais, você pode conservar a base e somar os expoentes. Então, vamos fazer um exemplo com números aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 3. A base é 2, então a base é igual nas duas, né? Então, eu posso conservar a base e somar os expoentes. 2 mais 3, que fica 2 elevado a 5. Aí, a partir daqui é só resolver. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Aí 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Dá 32. Estão se sentindo bem? Vamos fazer mais uma. 3 ao quadrado vezes 3. Uai, professor, aqui só tem uma potência, só tem o 3 ao quadrado. O outro 3 não é uma potência. Você pode imaginar que sim. Todo número tem um invisível no expoente. Então, aqui são potências de bases iguais. Então, a gente conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Fica 3 elevado a 3, que é 3 vezes 3 vezes 3. Aí, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aí, o que vocês acharam disso aí? Everaldo e Evelyn, o que vocês acharam? Beleza. Então vamos lá então. É,
Vamos agora conhecer a nossa terceira propriedade. Quando eu falo terceira, é só porque é a terceira que eu estou apresentando, não quer dizer que existe uma numeração nelas, tá? Bom, o que a gente faz? Antes disso, aí um aluno pode perguntar para mim, né? Geralmente eles perguntam mesmo, e vale a pena perguntar mesmo. Bom, essa propriedade aqui, ela vale para quando as bases são iguais. E quando as bases forem diferentes? Aí não tem propriedade que vai te ajudar. Por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. As bases são diferentes. Então não vai ter como você conservar a base aqui. Então a única solução aqui é você resolver cada potência dessa separada e depois multiplicar o resultado, um resultado pelo outro. Então 2 ao quadrado é 4 vezes 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Então, quando as bases não forem iguais, não tem propriedade para te ajudar. Você vai ter que resolver cada uma isoladamente e depois multiplicar um resultado pelo outro. Bom, vamos agora para a terceira propriedade. Falta só 5 minutos, talvez dê tempo. E quando eu for dividir potências de bases iguais, o que eu faço? Aí a propriedade fala para mim que eu posso conservar a base e subtrair os expoentes. Então, na multiplicação, eu somo os expoentes, na divisão, eu subtraio os expoentes. Então, vamos supor que tem uma situação assim, ó. 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2. As bases são iguais, então eu conservo a base e subtraio os expoentes. Fica 4 menos 2. Aí 4 menos 2 é 2, fica 2 ao quadrado, que é 4. Beleza? Então, eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Pode perguntar qualquer coisa. Deixa eu tirar um print aqui da tela para mandar para a coordenadora. Tudo que é bom passa rápido, né? Essa aula passou muito rápido. E é isso, então, galera. Obrigado pela participação, viu? E até a próxima. Falou!